Bem, informar que está sendo gravado, nós vamos estudar agora logaritmo, né? Aí tem um seguinte problema colocado, né? Aqui expoente x se deve elevar o número 3 para obter o número 81. Então eu tenho essa situação, né? 3 elevado a x é igual a 81. Para resolver, né, nós vamos utilizar o processo lá que nós utilizamos na função exponencial, né? Ou seja, tem que igualar as mesmas bases, né? Ou seja, eu tenho que transformar esse 81 em base 3, né? Então, se eu fizer a decomposição, 81 dividido por 3 dá 27, 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, finalmente 3 por 3 dá 1. Eu teria, então, 3 elevado à quarta. As bases sendo iguais, eu vou concluir que meu x é igual a 4. Bom, esse valor 4 encontrado para x denomina-se o logaritmo de 81 na base 3. E se representa dessa forma que está aqui, né? 81 na base 3 é igual a 4. Bom, evidentemente, né, para a gente constatar ou mesmo resolver, né? Vamos dizer que eu tivesse aqui, ó, quero calcular 81 na base 3. Eu teria que colocar um x aqui, né, e transformar esse logaritmo numa potência, né? Porque o logaritmo é o inverso da exponencial, ou o inverso da potência, tá? Então, sempre para resolver uma expressão simples aqui de logaritmo, eu transformo isso numa potência, né? Aqui tem a definição, né? Uma definição aprimorada. Sejam A e B dois números reais positivos e com B diferente de 1, né? Então, chama-se log de A na base B ao número C tal que, né? Então, eu teria que pegar aqui, ó, o B elevado a C para ser igual a A, né? A finalidade das condições, né, que é o A tem que ser positivo, né? E o B, além de positivo, ele tem que ser diferente de 1, tá? Para garantir a existência e a unicidade do logaritmo de A na base B. Até porque se eu tiver base 1, né, eu posso ter vários resultados, né? Porque 1 elevado a qualquer número, né, vai sempre dar 1. Então, eu não poderia variar aqui os números, né? Eu teria sempre um mesmo valor, aí, um mesmo resultado. Então, essa é a questão. E é a mesma questão relativa à questão do zero, né? Bom, aqui eu coloquei, são 2 exercícios, né? Depois eu vou estar postando isso aqui lá em tarefas, tá? E vocês vão tentar resolver, tá? Então, olha, a primeira questão aqui dos exercícios, né? Determine pela definição o logaritmo de. No item A, eu tenho log na base 2 da raiz quadrada de 8. No item B, eu tenho log de meio ou de 0,5 na base 2. E o C, eu tenho aqui o log de x na base 3 igual a 4. Bom, o que difere aqui o item C do A e o B, que aqui eu quero encontrar o logaritmo, quero encontrar o resultado, tanto no A como no B. Então, portanto, na hora de resolver, eu teria que igualar x. Nesse caso, é dado um logaritmo ou o resultado aqui do logaritmo. É dado a base, o que eu não tenho é o que a gente chama de logaritmando, né? Então, isso que fica, o que está abaixo aqui é chamado de base, o que está na frente do log aqui é chamado logaritmando, e o resultado é chamado de logaritmo, tá? Aqui tem uma outra questão, né? Para que valor de x se tem o log de x na base 4 igual a 5 sobre 2, tá? Em todos os casos aqui, eu vou sempre aplicar a definição, tá? No exercício 2 aqui, eu tenho, né, uma quantidade a mais de alternativa, né? Indo até o H, tá? O H acabou saindo repetido aqui. Bom, vamos resolver aqui para ilustrar o primeiro exercício, o item A, né? Do primeiro exercício, que é o log
na base 2 da raiz quadrada de 8. Então, como eu quero achar o resultado, eu vou igualar a x, e aí eu vou aplicar a definição, né? Ou seja, o 2 elevado a x é igual a raiz. Aqui eu já vou, como eu preciso trabalhar com base 2, né? Eu teria que transformar esse 8 em base 2, né? Então, para isso, decompor o 8 em fatores primos, né? Dividindo por 2 até dar 1 lá. E eu vou perceber que isso dá 2 à terceira, né? Então, 2 à terceira nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2, que o resultado é 8, né? Bom, como eu tenho a raiz quadrada, o índice da raiz quadrada é 2, existe uma propriedade em que eu posso dividir o índice aqui da raiz, né, por 2, e ao mesmo tempo eu divido também o expoente por 2, tá? Então, o que vai acontecer aqui, né? Vai ficar 2 elevado a 3 dividido por 2, tá? As bases sendo iguais, eu vou ter que o meu x é 3 sobre 2, que é a solução aqui. Bom, de certa forma, em todos eles eu vou ter que fazer esse procedimento, né? Transformando tudo aqui em base 2, né? Depois o h, a gente vai estar resolvendo a parte, que ele é um pouquinho diferente. E o f também, né? Porque aqui, na verdade, além de eu utilizar a definição, né? Transformar em mesma base, eu tenho um produto aqui, né? De tal forma que eu tenho o quê? 2 multiplicado por 2 elevado a meio, né? A hora que eu simplifico aqui, aplico a propriedade, para tirar esse 2 da raiz, ele vai ficar elevado a meio. Então, eu tenho 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado a meio. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade de potenciação, né? Vou conservar e somar 1 mais meio. 1 mais meio dá 1,5, ou 3 sobre 2, né? Aí ficou fácil, porque aqui, no lugar do 4, eu coloco 2 ao quadrado, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado vezes x é igual a 2 elevado a 3 sobre 2, né? Que é a soma de 1 inteiro mais meio, que vai dar 1,5 ou 3 sobre 2, tá? Esse aqui, depois nós vamos transformar isso aqui também numa fração, né? Seria 64, aqui eu vou contar quantas casas tem, né? Aqui tem 2, mais 2, 4, mais as 2 do 64, eu tenho 6. Então, eu vou ter 64 sobre 1 milhão, né? Ou seja, 1 seguido de 6 zeros, tá? Esse 1 seguido de 6 zeros corresponde a 10 à sexta. E o 64, na hora que eu fatoro, também é 2 à sexta. Então, eu vou ter 2 sobre 10 elevado à sexta potência. E eu vou ter aqui o 5, né? O 5 elevado a x. Bom, como esse 2 sobre 10 aqui, né, eu posso simplificar, né? Está entre parênteses elevado à sexta potência. 2 sobre 10, eu posso simplificar essa fração, né? Dividindo por 2, vai dar 1 sobre 5. Bom, esse 5 elevado a x, eu posso inverter também, né? Desde que eu mude o sinal do x, né? Vai ficando o x negativo. Então, fica 1 sobre 5 elevado a menos x igual a 1/5 elevado à sexta potência, tá? Aí as bases são iguais, é só comparar os expoentes. Mas depois nós vamos resolver aqui com calma, né, esse exercício. Vejam aqui desses outros, né, o que vocês vão conseguir tentar resolver depois, né, que eu vou postar lá. Bom, de certa forma aqui também agora eu vou parar a gravação, né, e vai ficar disponível